Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos aí no término já dessas meditações do eventos finais. Nós não vamos parar essas meditações, nós vamos continuar, mas estamos indo para a reta final, bem finalzinha mesmo, porque hoje é o penúltimo capítulo e amanhã seria o último capítulo. Como é que está o seu dia? Como é que está aí? Aqui está um pouquinho nublado, mas o sol está aparecendo, está começando a aparecer. É uma alegria mais uma vez grande poder estar aqui com vocês. Vamos partilhar o capítulo, um pouquinho do capítulo 19, a volta de Cristo, a volta de Jesus. É tudo aquilo que nós esperamos, né? Nós mudamos de vida, nós buscamos ao Senhor, nós estamos aí com as expectativas das últimas coisas, com um único objetivo, de esperar e de ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. Então o tema de hoje vai estar falando da última praga. Você vê ali o sétimo flagelo, você vê que é um grande terremoto, e é o Senhor já chegando, e tudo foi destruído, e o Senhor vem para nos libertar. Então essa é a alegria que nós vamos compartilhar hoje. Por isso, pense o seguinte, não sei como é que está a sua casa hoje, os seus planos, se você... A gente tem ouvido notícias de pessoas queridas que estão enfermas, que algumas... Ontem a gente soube de pessoas que, infelizmente, ou felizmente, né, a gente não sabe, mas descansaram no Senhor. A gente fala, infelizmente, na perca da pessoa, né? Perdeu a pessoa, perdeu o ente querido. Mas a gente fala felizmente porque, infelizmente, porque se perdeu, né? A pessoa faleceu. Mas felizmente porque são pessoas que a gente conhece ou que deram a notícia de pessoas de que conheciam o Senhor Jesus. E nós aguardamos a promessa da ressurreição em Cristo Jesus. Eu tenho essa promessa no meu coração, eu tenho entes queridos que eu espero ver, eu falo que eu espero porque está tudo nas mãos de Deus, e eu mesmo espero poder estar lá nos céus. Você tem entes queridos também assim? Como é que está você? Como é que está o seu coração? Nós vamos meditar um pouquinho, tá? Eu tenho a palavra aqui, nós vamos ler algumas coisas da palavra de Deus e nós vamos ler algumas coisas que está aqui também. Primeiro eu quero ler um pouquinho da Bíblia e depois eu vou ler aqui Apocalipse. A gente vai ler dois textos. Primeiro Apocalipse 16. Antes de lermos, aliás, eu vou ler e aí a gente faz a oração, ok? No verso 17, Apocalipse 16, 17 diz assim: Então derramou o sétimo anjo a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: Está feito, ou feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, o qual nunca houve desde que houve terra, desde que houve gente na terra. Tal qual foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em três partes e caíram-se as nações. Verso 20 diz assim: Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, em torno aí de 34 quilos cada pedra, ou seja, uma chuva de meteoros, né, de cometas. E por causa do flagelo das chuvas de pedras, os homens blasfemaram a Deus porque o seu flagelo era grande. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, o Senhor derramará um dia essa última praga em que a terra passará por um grande terremoto. O céu vai se abrir, a terra vai se revolver, mas os teus filhos estarão sendo mais ainda libertados. Nos ajude, Senhor, a estarmos nesses grandes momentos. Se por acaso o Senhor entender que a gente precisa descansar, que nós descansamos no Senhor e na Tua palavra. No entanto, Senhor, se o Senhor puder nos preparar, capacitar a mim, capacitar a minha família, capacitar os queridos que estão assistindo,
Àqueles que ainda vão assistir, se o Senhor puder nos capacitar, nos dê coragem, para que a gente possa falar, pregar, viver, então, Senhor, nos ajude a vermos estes últimos eventos sem passar pela morte. Mas independente, Senhor, se vivamos ou morramos, como diz o livro de Romanos, nos ajude a entender que somos teus, somos do Senhor. Abra a nossa mente, abra o nosso coração agora, em nome de Jesus. Amém. Página 234, A Volta de Cristo. Tá? Eu sei que alguns não têm mais esse livro, Eventos Finais, existe já um outro, não outro modelo, mas uma nova formatação, então talvez a página não bata, mas o capítulo com certeza vai bater e o título também. Então seria A Sétima Praga e a Ressurreição Especial. Essa parte do terremoto eu falei, né? Eu já li aqui, diz assim, já na metade desse parágrafo. O firmamento, que é o céu, parece abrir-se e fechar-se. Montanhas agitam-se como cana ao vento. Você já viu um canavial, o vento passando e elas balançando? É assim que está querendo dizer aqui. Rochas são espalhadas por todo lado, rocha das montanhas. Quando a gente vai para Vitória, por exemplo, a gente vê uma pedra bonita e em cima dessa pedra uma igreja. Mas, assim, parece que se tivesse um gigantão, uma pessoa muito gigante, mais do que acho que até Adão, porque a pedra é enorme, parece que ela foi colocada, parece que a pedra foi colocada ali. E você vai para algumas montanhas, para alguns lugares, e você percebe isso. Montanhas e lugares que parece que foram colocados ali. E essas pedras, ó, se as montanhas vão balançar, imagine essas pedras que parece que foram colocadas, né? Vão ser espalhadas por todos os lados. A terra inteira se levanta, dilatando-se como ondas do mar. Vou ler de novo. Não é as ondas do mar ainda não. Não estou lendo as ondas do mar, eu estou falando da terra. A terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar. A gente pode entender um pouquinho disso. Eu gosto de ver alguns filmes que falam da natureza, de terremotos. Quando você vê, tem um filme, há pouco tempo atrás, e quando eu vi essa parte do filme, que falava do terremoto, a falha de San Andrés, uma coisa assim. E na hora que tremeu, e a gente via assim como se, sabe, lógico, feito por computação gráfica, e eu fiquei imaginando, nossa, eu consegui tentar imaginar isso aqui, só que aqui vai ser muito pior, né? Então, a gente percebe assim, a terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar. A sua superfície, a superfície da terra, está a quebrar-se. O seu próprio fundamento parece ceder, porque, obviamente, na hora que fizer essa onda de terra, vai se abrir buracos, vai se fender algumas coisas, pessoas e cidades vão ser tragadas, cadeias de montanhas estão a sossobrar, que seria revirar, elas estão revirando, sabe? Desaparecem ilhas habitadas, misericórdia. Onde eu moro, a capital é uma ilha. As ilhas habitadas, os portos marítimos que pela sua iniquidade se tornaram como Sodoma, são tragados pelas águas enfurecidas. Grandes pedras de Saraiva, cada um com peso de 1 talento, estão a fazer esta obra de destruição. Você já leu ou você já viu algumas coisas assim? O que vai acontecer se um meteoro cair no mar de tantos quilômetros? Às vezes não é nem de tantos quilômetros, é alguma coisa pequena. Olha, vai causar isso. Ah, mas isso aí é tudo invenção dos homens. Mas imagine uma chuva de pedras, de cada pedra de 30, pelo menos de 30 quilos. Pedras de fogo, né? Porque vão vir incandescentes.
Então vai destruir muita coisa mesmo. E nessa hora, queridos, é que Deus está vindo, vai acontecer a ressurreição, a gente vai ler algumas coisas aqui muito interessantes dos justos, vai aparecer também os ímpios, alguns ímpios que ressuscitaram. Lembra de Apocalipse capítulo 1, verso 7? Ele vem nas nuvens e todo olho verá, até os que transpassaram. Se até os que transpassaram, significa que os transpassaram em algum momento vão ser ressuscitados. Aqueles da época de Jesus, que escarneceram de Jesus, que falaram, desce da cruz, que é aí que a gente vai acreditar. A estes, Pilatos, Anás, Caifás, a estes, eles vão estar aí. Vão acordar de algum jeito para poder enxergar tudo isso. Ok? Olha só o que diz aqui. Página 336. Está falando agora dos perdidos, tá? Há um terrível despertar, e dos ricos, agora eu vou ler um texto dos ricos. Há um terrível despertar daqueles que tudo perderam no grande conflito da vida. Por que perderam? Porque investiram o dinheiro naquilo que não é salvação. Os ganhos de uma vida inteira foram em um momento varridos. Ricos lastimam a destruição das suas soberbas casas, a dispersão do seu ouro e prata. Os ímpios estão cheios de pesar, não por causa da sua pecaminosa negligência para com Deus e os seus semelhantes, mas porque Deus venceu. Então eles não estão tristes porque eles, poxa vida, eu gastei tanto dinheiro e eu não me salvei. Não investi nas coisas do céu. Não, eles não estão tristes por causa disso, quando eles verem aquelas mansões de centenas, dezenas de quartos, né, que já tem tudo, bunkers, sabe? Quando você entra na internet, coloca aí bunkers. O que é isso, pastor? Os esconderijos dos ricos. Vocês sabiam que tem os milionários, tá? É rico mesmo. A gente sabe que quando a gente vê alguém que tem um carro melhor, uma roupa melhor, a gente chama de rico. Não, não é essa expressão da Bíblia. Rico mesmo. Os milionários, milionário não, né? Hoje, em algumas cidades, para você comprar um apartamento de 2 quartos é mais de 1 milhão, então já é milionário. Bilionário. Sabe, esses ricos mesmo? Então é esses aqui que a gente está falando. A gente não está falando daquele que tem um carro melhor, uma casa melhor, que a gente que é melhor, que alguém que é melhor do que a gente chama de rico. Estou falando dos milionários, os bilionários, os donos do mundo que a gente diz. Então, a estes, eles têm os esconderijos, sabiam disso? Eles se escondem. Por que eles vão se esconder? Porque nós entendemos que muitos deles servem ao inimigo. Fazem parte de sociedades fraternas. E essas sociedades falam de um fim do mundo, falam de guerra. É eles que arranjam as guerras. Os ricos do mundo são donos das armas, né? Eles fazem as armas. Para que vai fazer a arma se o mundo está em paz? Tem que criar guerra. Então, comandam as indústrias farmacêuticas. Para que indústria farmacêutica se não tem doença? Precisa haver doença. Então, a gente já ajuda mesmo, né? Com a poluição, com as coisas erradas que a gente faz. Então queridos, note. Bote aí, procure na internet bunkers e você vai ver cada bunkers ou a casa que aguenta não sei quantas toneladas de bombas. Mas eu queria saber se elas vão aguentar isso aqui. Uma vez eu visitando uma igreja no curso de teologia, eu ouvi assim do rapaz dizendo que todas essas nossas igrejas são feitas de aço. Eu não vou falar o nome aqui, mas eu vou respeitar. E dizia assim, todas elas a estrutura é feita de aço para resistir o último terremoto. Eu falei, é mesmo? É. E na hora que acontecer o terremoto e tudo for desaparecido, só as nossas igrejas vão ficar durante o milênio. Falei, poxa vida, que bom, né?
Aí ele falou, olha, nós admiramos a igreja adventista e tal, porque vocês também têm um padrão, têm um sistema. E aí eu fiz a pergunta e disse assim, mas olha só, se as montanhas vão desaparecer, se ilhas inteiras vão ser destruídas, porque a Bíblia fala que todas as ilhas se moveram, o senhor acha que a sua igreja construída no aço e concreto vai aguentar? E houve um silêncio. Eu não sei se eu fui indesejável naquela hora. Não fui expulso, obviamente, né? Aí mudou a conversa, foi falar de outras coisas, mas a pergunta permaneceu sem a resposta. Adianta fazermos algo de concreto, eu sei que concreto é forte, bota bastante brita, concreto, aço, e as nossas igrejas vão ficar em pé durante o milênio. Mas se vai mexer tudo, as suas igrejas vão ficar no milênio mesmo? Perguntei se eles tinham algum outro plano de fuga, caso as igrejas não permanecessem em pé. A nossa fuga, queridos, não é no concreto, não é a nossa fuga, é no Senhor. Essa precisa ser a nossa fuga. Não adianta, as soberbas casas, esses bunkers que você fica lá, vai ficar lá com as famílias, né? Eles têm estoque de comida também para gerações aí, para viverem debaixo de um grande cataclisma, porque eles imaginam as bombas, sabe? Bombas nucleares. Então, vai jogar bomba para um lado, vai jogar bomba para o outro, o cara tá rico, o cara tem lá dentro o que filtra o ar, é bastante, é tudo lá de baixo, nas cavernas, caverna mesmo. No meio do mar, umas cavernas lá escondidas no fundo dos oceanos, sabe? Mas será que eles vão aguentar isso aqui? Bunkers, procure um pouquinho. Os ímpios estão cheios de penosa pena, né, no coração, porque Deus venceu. Lamentam o resultado que seja o que é, mas não se arrependem da sua impiedade. Os mesmos, olha só, os que transpassaram, os mesmos que puseram nele manto e púrpura, página 237, a reação dos que transpassaram, colocam sobre a fronte uma coroa de espinho, que colocaram sobre a fronte uma coroa de espinho e perfuraram as mãos e os pés, olham para ele e pranteiam. Lembram-se de como seu amor foi menosprezado e como abusou de sua compaixão. Todos os insultos e afrontas a Cristo, eu estou cortando partes desse mesmo tópico. Todos os insultos e afrontas a Cristo, todo o sofrimento causado aos seus discípulos, estão vívidos na memória deles. Eles vão ver Jesus voltando e eles vão se lembrar de tudo aquilo que fizeram no Getsemane, de tudo que fizeram quando perseguiram, quando açoitaram os discípulos, mandando, olha, cala a boca, não prega o evangelho não. Que autoridade é essa? Quem deu autoridade para vocês fazerem isso? E sabe, e então os que transpassaram clamarão às rochas e às montanhas, para que caiam sobre ele e escondam da face daquele que se assenta no trono. Os ricos também, que fizeram as suas mansões nos bunkers, e em vários lugares, sabe? Esses ricos mesmo, milionários, também vão clamar pedindo para as pedras caírem, caia sobre nós, porque eles não querem ver Jesus voltar. E aí, sabe o que acontece? Os preciosos mortos, desde Adão aos últimos santos que morreram, hão de ouvir a voz do Filho de Deus e sairão dos sepulcros com a vida imortal. Amém, queridos? Despertai, despertai, vós que dormi no pó e ressurgi. Por todo o comprimento da largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem viverão, e a terra inteira ressoará com o passar do exército, extraordinariamente grande, de toda nação, tribo, língua e povo. Demoro-me das profundezas do oceano e das minas, até no meio do mar, queridos. Demoro-me com prazer, página 240, sobre as ressurreições dos justos, isso é Ellen White falando. Os quais sairão de todas as partes da terra, das cavernas, dos calabouços, das covas da terra, das águas do mar. Vocês acham que não tem justos
no oceano, mortos, de navios que afundaram. E aí? Eu acho que tem. E eles vão ressuscitar. Mas como é que eles vão ressuscitar, Senhor? Pastor, não sei. Aqueles que foram decapitados, degolados, esquartejados, que pegou fogo durante a Inquisição, que foram comidos pelos animais, sabe? A gente fica querendo questionar algumas... Tem gente que fica questionando, como é que vai ressuscitar? É só os que estão no túmulo, né? Porque Jesus está dizendo que só os que estão no túmulo é que vão ouvir. Os que foram comidos pelos animais, não. Uma vez eu ouvi isso, eu fiquei assim, poxa vida... Tanta pergunta para o indivíduo fazer e a gente explicar, o indivíduo vem com essas perguntas de jardim de infância. Quem foi meu pai? Como é que Deus nasceu? Quem é a mãe de Jesus lá do céu, né? A mãe de Deus? Perguntas que eu fazia quando era criança, sabe? É justamente porque o pastor não vai ter a resposta. Queridos, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, o nosso corpo, a gente morre para semear o que é imortal. Então, ele lá explica, ele chama até de insensato quem faz algumas dessas perguntas. Como é que vai acontecer isso? Eu não sei como vai acontecer, mas o Senhor que me criou e te criou, querido, tem força suficiente para te fazer nascer de novo. Se você morreu comido pelo leão, lógico, você está ouvindo, você não morreu pelo... Mas se futuramente você morrer esquartejado, decapitado, comido pelo leão, pelo fogo, sei lá do que, se morreu ou quem morreu e é servo do Senhor, vai ser ressuscitado. É isso que a Bíblia diz. Está no pó, virou cinza, sabe? A família jogou, botou lá no crematório, jogou, virou cinza. Deus é capaz de ressuscitar. Deus é capaz de fazer do nada, quanto mais se tiver cinza. Então, queridos, olha só que cena apresentarão essas montanhas e colinas da Suíça que a Leonardo está falando, quando Cristo, doador da vida, despertar dos mortos. Quando Cristo, doador das vidas, despertar os mortos, tá? Não é Cristo despertando dos mortos. Eles virão das cavernas, dos calabouços, dos fundos dos poços em que seus corpos foram sepultados. Queridos, quando você vai para a Europa, Suíça, né, aqui está falando das montanhas, todos esses países europeus ricos, eles são ricos hoje, porque um dia teve a reforma protestante ali. Eles ainda têm um resto de bênção do Senhor. No entanto, a maioria desses países agora é tudo ateu, tudo negaram a reforma protestante, Suíça, França, Holanda, Alemanha. A Alemanha ainda tem, né, a igreja luterana e a igreja do Estado. Mas sabe, esses países ricos, os países baixos, estão tudo ateu, viraram tudo ateu, tudo em nome da prosperidade, tudo em nome do iluminismo, que de iluminismo não tem nada. Só tem satanismo naquela praga de iluminismo, com todo respeito, porque a verdadeira sabedoria é o temor do Senhor. E sabe, querido, sabe por que esses iluministas ou esses grandes, se tiver gente sincera, sabe por que eles não se convertem? Porque muitas vezes a gente que diz ser cristão, que diz ser filho de Deus, não vive uma vida que deveria viver. Porque quanto a fatos não há argumentos. Se a gente, na hora de responder, respondesse com mansidão, sabe, respondesse com calma, respondesse como os reformadores responderam na época passada, muitos se converteriam. É verdade que alguns que teriam ódio, teriam mais ódio ainda. Uma vez uma pessoa com raiva ainda disse para mim assim, eu estou com raiva, pastor, o senhor ainda me responde de maneira calma. O senhor tem que estar com raiva. Não, filho, para quê? Eu luto tanto para o Senhor mudar a minha vida, para eu ser mais manso e humilde, agora que eu tenho que demonstrar mansidão e humildade, eu tenho que me estourar, é agora que eu tenho. Quando eu falei isso, é porque a pessoa se exaltou. Ou seja, tem pessoas que ficam com raiva quando a gente responde mansamente. Mas sabe, queridos, é quando a gente tem domínio de si é que a gente está manso. A gente só está manso quando a gente tem domínio próprio. E ao dominar propriamente, a gente fala e as pessoas ouvem. A destruição dos ímpios, queridos, será um ato de misericórdia. Ah, mas Deus é amor. Olha só.
a pureza e a santidade e a paz do céu ali serias uma tortura. A glória do Senhor seria o fogo consumidor. Você já imaginou alguém mal mesmo? Não vou dizer comunista, pode ser até crente mesmo, que frequenta a igreja, mas só faz coisa errada. Crente adúltero, às vezes a gente vê aí cantor, gospel, pastor que fez isso, fez aquilo. Esses errados mesmo, não vou entrar para os outros. Vai ter muita gente desse povo lá fora que a gente diz que não vai se salvar e vai se salvar, e tem muita gente dentro da igreja mesmo que vai se perder, que é filho de Belial, mas está dentro da igreja só para atrapalhar a vida dos santos. Sabe, queridos, o inimigo sabe que se todos os maus estivessem lá fora, a igreja de Deus ia crescer melhor. Então ele bota algumas pragas dentro da igreja mesmo, seja na igreja adventista, igreja católica, igreja batista, metodista, tem um bando de praga dentro da igreja, dessas igrejas, que são a pedra de tropeço, que questionam tudo, que vivem questionando, e com a sabedoria. Esses mesmo, eu vou falar desses aí. Esses aí, imagina no céu, eles vivem reclamando da vida inteira, eu não vou poder reclamar no céu, o céu é perfeito. Como é que eles vão reclamar das ruas de ouro? Igual Judas, nossa, esse dinheiro poderia ser usado para doar para os pobres. Tanta rua de ouro, portais de pérola, para que isso tudo? Para que isso tudo, né? Eu vi uma pessoa falando, às vezes, muitos anos atrás, eu era pastor de uma cidade e que tinha uma pessoa que era muito rica mesmo. E eu dei carona para uma pessoa que era empregado, olha só, empregado dessa pessoa, e essa pessoa falando mal do patrão. É porque é um absurdo. O meu patrão comprou um fogão, não sei quantos R$ 1.000 na época, muito dinheiro, muito mesmo, muito dinheiro mesmo, porque a pessoa tinha muito dinheiro. E eu fiquei ouvindo a pessoa dentro do meu carro, eu fiquei pensando, a pessoa é funcionária da pessoa, recebe da pessoa, está falando mal da pessoa, que mal funcionário. Eu fiquei pensando, será, Senhor, que a gente, como filho de Deus, está falando mal do Senhor também? E eu falei para ele, olha, irmão, sabe por que eu e você, nós não temos esse fogão lá que o irmão comprou? Porque nós não temos esse dinheiro. Porque se tivéssemos esse dinheiro, eu teria comprado esse fogão e você também teria comprado esse fogão. Então, irmão, em vez de você reclamar do patrão que lhe paga, porque se ele morrer, você vai estar demitido, porque você não vai ter. Você acha que os governantes, que os filhos vão ficar? Não, os filhos vão curtir a vida. Então, faz o seguinte, eu e você, nós não temos esse dinheiro todo, então não cobiça. Que bom que o rapaz tem. Olha quantas coisas ele faz para a igreja. Para de reclamar, e o rapaz ficou com raiva, mas engoliu seco. Esse povo, imagine esse povo no céu. Nossa, quanta pedra preciosa aqui, quanta gente lá na terra passando. É um ato de misericórdia o Senhor destruir esse povo. Porque lá no céu, que não vai poder reclamar, vão ficar com a boca muda. Nunca louvaram o Senhor aqui na terra, vão louvar lá no céu, mas não vão mesmo. O indivíduo que passou a vida inteira aqui bebendo, que não quer mudar de vida, lá no céu, tem um boteco aí? Não, não tem. Meu Deus, não tem boteco aqui. Tem algum canto do universo um boteco? Não tem. Não tem. Acabou. Puxa vida, como é que eu vou viver sem minha bebida? Sem minha cerveja? Sem meu... tem crente que bebe cerveja, irmãos. Parece até que o inimigo... O inimigo não, né? Não vamos dizer que foi o inimigo, né? Porque tem muito crente também que bebe. Parece até que o Senhor foi bondoso com esses que gostam de cerveja e inventou a cerveja sem álcool, não? O Senhor deu sabedoria aos homens. Tadinhos. Tadinhos. Eles bebiam e agora largaram a bebida e eles estão sofrendo. Eu vou dar sabedoria aos homens para fazer uma cerveja sem álcool, assim eles bebem sem pecar. Não é verdade, queridos? Bebem sem pecar, tomam um café descafeinado. Daqui a pouco a gente come carne de porco sem porco. Daqui a pouco vão inventar. E vai ter crente comendo, bebendo. Guardador da lei de Deus. Vai. Eu quero ver esse povo no céu. Então me ajuda também, Senhor, a eu poder ir para o céu, porque às vezes a gente acaba acusando os outros.
E eu quero ir para a parte final. Olha só, os santos receberam, desculpa aí algum deboche, tá, irmãos? É a minha maneira de falar, talvez a gente peque nisso também. O Senhor tem que mudar a gente também. Mas lá no céu não vai ter algumas coisas que tem aqui na terra, que parece que Deus deu sabedoria para os homens, né? Então, os anjos ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Criancinhas serão levadas pelos santos anjos às suas mães. Já viu as mães que choraram pelos seus filhos? Morreram. Criancinhas. Teve abortos. Eu já vi famílias chorando e tendo que enterrar. Nem nasceu e teve que abortar e já estava já tudo formado. E fala, pastor, eu já tinha um nome para meu filho, para minha filha. Eu acredito que essas crianças serão entregues pelos anjos. A Bíblia diz que quando estávamos em formação, está lá, Salmo 139, o Senhor já sabia de tudo. O Senhor já tinha escrito todos os dias da minha vida. Está lá, quando eu estava em formação, lá no feto mesmo. Só o pai, só a mãe de quem perde uma criança lá na barriga, lá no feto, sabe o que eu estou falando agora. A gente acha que é impossível. Não, nem nasceu. Como é que o anjo vai trazer? Eu acredito. E a Bíblia me dá evidências para isso. Se antes de, quando no oculto fui formado, diz Davi, todos os meus dias foram escritos. Ué, então o Senhor me conhece. Será que o Senhor não conhece o José, o João, a Maria, o Felipe, o Pedro, em que seus pais sonhavam quando eles viessem de fato a saírem do ventre, mas por uma infelicidade ou fatalidade do pecado, que é o mal, seus filhos morreram, e que os pais chorando teve que fazer aborto, e que tem uma dor no coração, queridos. Será que o Senhor não vai aplacar, entregando-lhe os filhos que eles um dia sonharam e perderam? Então eu vejo sim, criancinhas serão levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães, para nunca mais se separarem. Sabe? Olha lá no céu, quando chegarmos lá no céu, então vi um grandiosíssimo número de anjos trazerem da cidade gloriosas coroas, sendo de cada uma para o santo, com o nome escrito da mesma. Ou seja, se eu estiver lá no céu, vai ter uma coroa com o meu nome. Sabe o que eu mais gosto, assim? Você já trabalhou numa empresa? Eu trabalho na Igreja Adventista. Não é uma empresa simplesmente. Mas no fim do ano, todas as empresas, normalmente fazem uma reunião com os funcionários. E às vezes dão alguma lembrança. E tem um nome. Você já ouviu o seu nome? E você espera, né, a lembrança. Você consegue imaginar isso no céu? Você chegando lá no céu e as coroas. E aqui Ellen White diz que o próprio Jesus colocará na cabeça dos santos. Então Jesus colocando na cabeça de Adão, na cabeça de Eva, e vai colocando, e você fica imaginando aquela cena chegando para você, ele colocando a coroa. Sabe, queridos? E eu já estou na parte final, já na última página do capítulo 19. A coroa da vida será brilhante ou fosca, cintilará com muitas estrelas ou com poucas, de acordo com o nosso procedimento aqui na Terra. Mas independente se vai ter muito ou pouca, se a nossa coroa, que é de ouro, vai ser muito brilhante ou fosca, porque o fosco também é bonito. Não haverá cobiça, não haverá ninguém dizendo, olha, eu tenho mais do que você. Ninguém haverá de estar salvo no céu com uma coroa sem estrela. Ninguém. Se entrares ali, haverá alguma pessoa nas cortes da glória que entrou por vosso intermédio. Ou seja, ninguém lá no céu vai ter uma coroa sem estrelas. Todos os que estiverem lá no céu, a coroa vai ter pelo menos 2 estrelas. Uma é a sua mesmo, né? Porque você foi para o céu.
De que adianta ganhar um homem o mundo inteiro e perder a sua vida? E o outro é o quê? Alguém. A gente ganhou alguém. Então, pelo menos 2 estrelas. O menor dos menores vai ter pelo menos 2 estrelas. E eu termino lendo o seguinte, e eu quero ler o texto da Bíblia, diz assim, em cada mão são colocadas na palma do vencedor e a harpa resplandecente. Então, os que diferirem notas dos anjos, dirigente, ou seja, os anjos vão dirigir as notas, e as mãos deslizam com maestria sobre as harpas. Diante da multidão dos resgatados será a santa cidade, e Jesus abre amplamente as portas das pérolas das nações e observam a verdade, que observaram a verdade e entram. Já está avançado o horário, mas eu queria ler com vocês. Diante de tudo isso, os santos, você recebendo a coroa, entrando nas mansões celestiais, vale a pena o céu? Olha só o que Jesus diz em Mateus 16, a partir do verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém vier após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Verso 26. Pois do que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Sabe, queridos, na verdade o que a gente tem mais de precioso é a nossa vida, não é assim? Quando a gente tem dinheiro, a gente tem recursos e tem algum ente querido, ou a gente mesmo, a gente fala, não, eu pago. Tem alguma coisa que me cura? Eu pago. Tem como curar o meu filho? Eu pago. Eu vendo isso, vendo aquilo e corro atrás. Mas sabe, queridos, Jesus está dizendo, que dará o homem em troca da sua alma? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Quando Jesus está falando aqui no original de que aproveitará o homem para ganhar o mundo inteiro? É literalmente ganhou tudo aquilo, todo o ganho provido de se escapar do mal. Literalmente, no original, Jesus falou, tudo que você ganhou era para escapar do mal. Mas não é assim, queridos. Às vezes a gente fala que a gente é pobre e fala assim, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu fosse rico igual fulano. E Jesus está dizendo, tudo que você ganhou era para escapar do mal. Quando Satanás fala de Jó, mas ele é rico, é por isso que ele te louva, deixa ele na miséria. Tudo que você ganhou nessa terra foi para escapar do mal e você não escapou do mal. Tudo. E você, com tudo isso que era para escapar do mal, você ganhou o mundo inteiro, o cosmos inteiro. No original está cosmos, cosmo todo. E você afligiu com prejuízo a sua alma. E agora? Se tudo o que você ganhou, que era para escapar do mal, não escapou do mal, o que você vai fazer agora em relação à sua alma? Olha que profundo que Jesus está falando. Não bate com esses textos aqui dos que vão olhar suas soberbas, que tanto ganharam para escapar do mal e não escaparam do mal? Mas o segredo é o verso 24. E eu termino com esse verso. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Essa expressão no original é se esqueça de si mesmo. Perca a visão ou o interesse próprio. De si mesmo. Esqueça quem é você. Busque fazer as coisas dos céus. Tome sobre si e carregue a sua estaca, a sua cruz, a sua punição. Carregue a sua cruz. Cruz é marca de dor, é marca de vergonha. É a sua vergonha. Você não tem que se envergonhar diante de Deus. Mas às vezes a gente se envergonha diante de Deus, mas diante dos homens, aí que a gente tira onda, né? Eu cresci, Deus me perdoou. Jesus está dizendo o inverso. Carregue a sua cruz, carregue a sua vergonha diante de mim, porque quem é você?
Mas diante dos homens, sabe quem você vai ser? Você vai ser meu discípulo. Você vai ser um meu ajudante. É isso que diz no original. A gente faz o inverso. A gente, em vez de levar a nossa vergonha a Cristo, a gente nem leva. A gente se orgulha. É porque a gente precisa, queridos, levar, a gente precisa sempre, sempre carregar a nossa cruz, carregar o nosso sofrimento. Nós temos falhas. E mesmo essas falhas sendo vencidas, elas continuam lá no registro. Uma nota 0 que você tirou na 5ª série não acabou porque você se formou com summa cum laude na faculdade. Acabou? Apagou? O 0 na 5ª série? Não apaga. Pecados passados não apaga, nunca apaga os acertos que você cometeu no futuro ou os acertos que você fez no futuro. Só quem vai apagar isso para sempre é Jesus Cristo. Por isso carregue a sua cruz e seja discípulo do Senhor. Porque adianta a gente ganhar todos os recursos para afastar do mal e ainda assim perder a vida? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, hoje a meditação foi um pouquinho longa, 40 minutos, Senhor. Mas que essa meditação mude a nossa vida, mude o nosso viver, mude o nosso caráter, mude a nossa vida de tal maneira que a gente seja seu discípulo. Nos ajude a negarmos a nós mesmos e a andarmos carregando a nossa cruz. Porque enquanto carregarmos a nossa cruz, enquanto carregarmos o nosso sofrimento, enquanto entendermos quem nós somos, e mesmo agora, mudados, a gente não se esquecer de quem a gente foi, a gente vai ser menos orgulhoso, a gente vai ser menos soberbo, principalmente diante do Senhor e diante das pessoas. Nos ajude, Senhor, a negar-nos a nós mesmos, no teu amor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te bendiga nesse novo dia. Amém.